Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para estudar mais um pouquinho do Apocalipse. Tema de hoje, o tema 6, a mensagem dos 3 anjos e as 7 últimas pragas. Temos muita coisa ainda para aprender no Apocalipse. Estamos aí praticamente no meio desse estudo, temos ainda mais 2 pela frente. E eu espero que você esteja sendo grandemente abençoado pelo conhecimento das profecias da Palavra de Deus, as profecias apocalípticas. As profecias do Apocalipse e os últimos acontecimentos da história. Mais uma vez, eu quero aqui estender o meu abraço aos irmãos, às igrejas que estão nos acompanhando aqui na Austrália, Europa, Estados Unidos e por todo o Brasil, que realmente o Espírito Santo esteja visitando todos vocês e que a paz do céu esteja aí com você no seu quarto, na sua igreja, no local onde você estiver para acompanhar essa série, acompanhar esse estudo, que ali se torne agora um pedacinho do céu para você, que as preocupações estejam longe da sua mente, para que você esteja totalmente focalizado aqui com a gente, para conhecer um pouquinho mais do Apocalipse. Como temos feito todas as noites, todos os domingos, nós pedimos que o Espírito Santo, aquele mesmo ser que inspirou o apóstolo João, o profeta João, nos ilumine a mente, nos dê compreensão daquilo que vamos estudar. Que privilégio, não? Você poder contar com o próprio autor do livro para explicar as coisas que ele inspirou os profetas a escreverem. Esse é um privilégio tremendo, pense nisso. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, mais uma vez nós te pedimos a ajuda do Espírito Santo para entender aquilo que vamos estudar nesta noite. Estamos no 6º tema dessa série de estudos sobre o Apocalipse e eu te peço mais uma vez, ó Pai, que tu abençoes grandemente as pessoas que estão acompanhando esse estudo. Que neste momento teu Santo Espírito visite cada lar, cada amigo, cada amiga que está conectado aqui conosco em várias partes do mundo, para que as bênçãos das quais estamos aqui desfrutando possam ser também extensivas a esses amigos, essas amigas. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, abençoa-nos mais uma vez, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A mensagem dos 3 anjos e as 7 últimas pragas. Hoje vamos ver Apocalipse 14 a 16. Nós, na última lição aqui, no último estudo, analisamos rapidamente ali os 144 mil salvos e em seguida vimos a mensagem que esses salvos pregaram antes de ir para o céu com o Senhor. João ali fez um flashback, como é algo muito comum no Apocalipse, já vimos isso. Ele avança na história, depois retrocede, não é um livro linear. Isso é importante saber, eu já falei isso e eu estou aqui repetindo para que fique bem claro. O Apocalipse ele tem muitos momentos em que ele faz esse avanço para o futuro, volta para o presente, vai lá para trás no passado, são esses flashbacks. Aqui no capítulo 14 acontece exatamente isso. Nós vemos no capítulo 12 aquelas 4 batalhas. A batalha no céu, a batalha contra Cristo, a batalha contra o povo de Deus e a batalha contra o povo de Deus no tempo do fim. No capítulo 13, nós vemos uma ampliação dessa 4ª batalha. E aí as bestas que perseguem o povo de Deus nos últimos dias. O povo que vai ser selado com o selo de Deus contra aqueles que recebem a marca da besta. E aí no capítulo 14, João dá aquele tom de esperança ao dizer, eles passaram por essa provação, passaram por essas batalhas, passaram por essas crises, mas estão aqui agora na eternidade, são salvos. E depois, no verso 6, ele retrocede no tempo e mostra para nós, os leitores, qual foi a mensagem especial que esse povo especial pregou enquanto esteve aqui na terra. É o que veremos essa noite. São essas 3 mensagens especiais, as 3 mensagens angélicas, que esse povo proclama. E eu não sei quanto a você, mas eu quero fazer parte desse povo, como eu disse na última noite, e também quero pregar essa mensagem especial com a capacitação do Espírito Santo. Mas para pregar você tem que conhecer. Não adianta a gente correr sem ter uma mensagem. Nós temos que correr com a mensagem e proclamá-la ao mundo. Então vejamos aqui em Apocalipse 14, os versos 6 e 7. Você já pegou sua Bíblia? Vai lá, eu espero um pouquinho. Você pode aí acessar no seu celular, você pode usar o seu tablet, ou então a Bíblia física. Abra lá em Apocalipse capítulo 14, e eu vou ler de início aqui os 2 versos, 6 e 7. Olha que texto interessante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Nós sabemos que anjos não pregam o evangelho, não é verdade? A comissão foi dada a seres humanos, quando Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra ângelos, aqui no Apocalipse, em toda a Bíblia, na verdade, quando você lê essa palavra ângelos, ela tem o significado primário de mensageiro. Tanto é que João Batista é chamado de anjo. Jesus também é chamado de anjo. E os anjos são anjos, obviamente. Então, aqueles que são portadores de uma mensagem são anjos de Deus. Você pode ser um anjo, eu posso ser um anjo. E somos anjos quando estamos levando uma mensagem de Deus às pessoas. Aqui nós encontramos um anjo voando pelo meio do céu, ou seja, é uma mensagem que é proclamada com poder por todo o mundo, com rapidez. Anunciando que mensagem? Um evangelho eterno, ou seja, um evangelho que não muda, um evangelho imutável. Aquela mensagem que Deus entregou no começo, de Éfeso, do cavalo branco, pura, é a mensagem que temos que pregar hoje também, porque o evangelho não muda. As verdades eternas são eternas. Então eles pregam esse evangelho. E evangelho é símbolo de graça, de justificação, de salvação. Portanto, a mensagem mais importante e essencial dessas três mensagens, aquilo que fica lá no âmago, é a justificação pela fé. É a salvação em Cristo. Porque não adianta eu saber profecias, não adianta eu saber outras coisas mais, se eu não tiver aceitado a graça salvadora, se eu não tiver a certeza da salvação para mim. Então a mensagem começa com salvação. Depois vem o temor, temer a Deus e dar-lhe glória. Isso quer dizer respeito, obediência. Deus não é o cara lá de cima, não, Ele é o Criador do universo. Ele é seu amigo, mas Ele é o Rei. Então nós temos que nos aproximar de Deus como nosso amigo, como nosso Pai, mas com respeito, com reverência. O convite que esses mensageiros fazem é para que as pessoas voltem a respeitar a Deus, voltem a saber que Ele é o Criador do universo, tanto é que é dito lá, né? Porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Fala de um tempo de juízo, é vinda a hora do seu juízo. Se esse juízo acontece antes da volta de Cristo, portanto é um juízo pré-advento. Enquanto o evangelho eterno é pregado no mundo, enquanto essa mensagem é pregada, o juízo está se processando. É um juízo pré-advento. Tem mais. Jesus vem para dar o galardão quando o juízo termina. Então eles pregam sobre esse juízo, eles pregam sobre esse processo, né, que na Bíblia é apresentado em 3 etapas. Há um juízo pré-advento, um juízo durante o milênio, veremos isso na última noite, não perca, o juízo durante o milênio e o juízo final de execução mesmo, quando Satanás, as bestas, o mal, o pecado, enfim, serão destruídos. Então o juízo se compõe de 3 etapas, o juízo de Deus. Essa etapa aqui é pré-advento, porque a pregação está acontecendo, pessoas estão se decidindo. E uma coisa que fica muito clara em Apocalipse 22, 11, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, é que não haverá segunda chance. Não caia nessa mentira satânica. Alguns filmes, algumas séries, alguns livros tentam fazer as pessoas acreditar que haverá uma segunda chance após a volta de Jesus. Infelizmente isso é diabólico. A Bíblia diz claramente, hoje é o dia da salvação. Lá em Coríntios. Então nós temos que aproveitar esse momento. Não haverá segunda chance, não. Nós vamos estudar ainda sobre o milênio bíblico. Satanás ficará preso aqui na terra, não haverá ser humano mais aqui durante esse tempo de 1000 anos. Mas as ideias que rolam por aí, esses dogmas, essas heresias mesmo, dizem que um grupo é levado de forma secreta para o céu, é um arrebatamento secreto. Um grupo fica para trás, são os left behind, os deixados para trás. E esse grupo que fica para trás teria uma segunda chance. Então muita gente baixa a guarda e fica assim pensando, ora, eu vou aproveitar esse mundão e na segunda chance eu me preparo para a volta de Jesus. Isso não é justo. Isso é brincar com a salvação. Isso é postergar uma coisa que tem que ser feita hoje. E isso também é um tipo de ingratidão com o nosso Deus. Porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Porque Ele sofreu muito para que pudéssemos ter a salvação. E a salvação é agora. Por que deixar para amanhã uma maravilha que você pode desfrutar nesse momento? É agora. A Bíblia fala de urgência. Aquele texto lá de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, é muito claro em dizer que o arrebatamento, além de não ser secreto, ele acontece na volta de Jesus. O texto diz, os mortos vão ser ressuscitados por ocasião da última trombeta, a volta de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ninguém vai na frente de ninguém. Os que ressuscitam dos mortos, os salvos, claro, e os vivos que são transformados, glorificados,
como Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ganham um corpo glorioso, se unem como sendo um grupo só, né? Os salvos. E juntos sobem para o céu para encontrar Jesus e habitar na santa cidade por 1000 anos. Essa é a verdade bíblica. Não há arrebatamento secreto. O arrebatamento é visível por ocasião da volta de Jesus, não antes nem depois. Não caia nessa mentira satânica de que há uma segunda chance, de que há uma chance posterior à volta de Jesus. Não há. O preparo tem que ser prévio, o julgamento é prévio, e a nossa preparação e a aceitação dos méritos de Cristo, da salvação, do Evangelho eterno, tem que ser tudo previamente à volta de Jesus. Por quê? Porque quando ele vem é para dar o galardão. Sabe o que é galardão? É a recompensa. Para os salvos, a vida eterna. Para os ímpios, infelizmente, a morte eterna, que vai ser concluída no fim do milênio. O que você escolhe? O que você prefere? Eu prefiro estar preparado todos os dias com o meu Senhor Jesus Cristo, porque viver com Ele é muito melhor, é maravilhoso. Nada nesse mundo se compara com a vida ao lado do Senhor Jesus. E não se esqueça, nós já vimos isso, os 144.000 seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esse é o Espírito, essa é a ideia, andar com Jesus o tempo todo. Na verdade, o céu vai ser uma extensão do que fizemos aqui na terra. Lá no céu você está diante do Cordeiro. Aqui na terra você viveu com o Cordeiro, Jesus Cristo, por meio da fé, da Bíblia, da oração, do testemunho cristão, andou com Ele e continuará andando com Ele. Apocalipse 14:7 é uma citação direta de Êxodo 20:11. Quem diz isso é o Greek New Testament, é um dicionário de grego do Novo Testamento, na página 863. Olha que interessante. Então esse dicionário bíblico está dizendo que João, ele fez uma espécie de copy-paste, sabe? Copiou e colou uma frase que vem lá de Êxodo capítulo 20, verso 11. O que diz lá? Antes do verso 11 diz: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra nem tu, nem teu filho, nem tua filha, enfim. E depois diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui João diz: adorem a Deus. Que Deus? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Fontes das águas até faz uma referência ao dilúvio. O Deus que criou a vida na terra. O Deus que trouxe um dilúvio para fazer uma limpeza, uma segunda chance, um reset neste mundo. Esse é o Deus que tem que ser adorado. Portanto, aqui nós encontramos um texto que é eminentemente criacionista. Faz parte das 3 mensagens angélicas a pregação criacionista, de que há um Deus poderoso, todo-poderoso, um Deus que salva, mas também que vai intervir, que vai trazer juízos, que vai recriar o mundo. E ele vai recriar porque ele já criou uma vez. Se você não crê que Deus criou o mundo, se você não crê que Deus criou a vida em 6 dias literais de 24 horas, como você vai crer que um dia esse mesmo Deus vai recriar a terra em pouco tempo? Então, Gênesis se conecta com Apocalipse. E aqui nós temos uma mensagem de poder, uma mensagem criacionista. Uma mensagem que aponta para o Deus Criador. Não é à toa que Satanás tem usado durante muito tempo com força o evolucionismo para tirar da mente das pessoas essa verdade central de que Deus é o Criador. E que como Ele é Criador, Ele vai ser recriador também. O diabo quer afastar da mente das pessoas essa verdade, mas esse povo especial que João viu lá no céu, salvo já, durante o tempo que esteve na terra, proclamou essa verdade essencial, criacionista, de salvação, de graça, de um evangelho imutável. Avancemos. Segunda mensagem angélica. Vamos ver aqui o verso 8 do capítulo 14 agora. São 3, lembram? 3 mensagens angélicas, de anjos simbólicos que representam um povo que está pregando uma verdade essencial para este tempo. A autora inspirada Ellen White diz que nada deve ser mais importante para a Igreja de Deus nesses tempos do que a pregação das 3 mensagens angélicas. A igreja tem várias frentes de atuação. Deve cuidar dos pobres, deve cuidar dos oprimidos, deve fazer campanhas como Quebrando Silêncio, doação de cestas básicas. Tudo isso faz parte do pacote de ações que nós recebemos como incumbência do Senhor Jesus. Porque Ele pede, especialmente em Mateus 25, que nós façamos essas obras. Porém, elas não devem ser um substituto para a coisa mais importante que deve nos ocupar. Senão a igreja vira apenas uma espécie de cruz vermelha, de agência humanitária. Nós somos muito mais que isso. A igreja deve proclamar as mensagens essenciais para esse tempo.
É como diz lá o livro Beneficência Social, de Ellen White. Jesus, ele se misturava com as pessoas. Ele conquistava a amizade delas, conquistava o coração das pessoas. Ele alimentava as pessoas, ele ensinava, ele curava e depois dizia, segue-me. Tem muita gente esquecendo do segue-me. Muita gente fazendo a primeira parte, que é bonita, que é importante, que parte de um coração simplesmente porque ele ama. Um coração que ama vai fazer o bem. Mas se nós só fizermos essa parte e esquecermos do segue-me, isso não é pregação do Evangelho. O segue-me é entregar a vida a Jesus e compreender a mensagem dele para nós. Bem, capítulo 14, verso 8, diz assim, a segunda mensagem angélica. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu, olha a ênfase, caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós vamos ainda estudar nessa série com mais detalhes quem é essa Babilônia mística, essa Babilônia simbólica. Mas uma coisa que fica clara aqui, desde a Torre de Babel, Babilônia tem sido caracterizada pela arrogância, rebelião contra Deus. Queriam subir ao mais alto céu, desafiaram a palavra de Deus. A expressão a grande Babilônia ecoa a arrogância de Nabucodonosor, lá em Daniel 4. Esta é a grande Babilônia que eu fiz para minha glória. Babilônia se exalta, se orgulha. Apocalipse 17 retrata a Babilônia do tempo do fim como uma meretriz, uma prostituta que embriaga todas as nações com o vinho. Esse vinho representa doutrinas corrompidas, representa paganismo, representa mentiras, dogmas. Essa grande prostituta, ela embebeda as pessoas, elas ficam inebriadas, ficam obscurecidas com essas mentiras e só pelo poder do Espírito Santo, eu espero que ele esteja fazendo isso neste momento, só pelo poder do Espírito, esse torpor pode ser eliminado e os pensamentos ficarem claros. Babilônia quer enganar, quer iludir, quer embebedar. Deus quer libertar, quer dar mente pura, limpa, correta, com base nas doutrinas da Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O sistema medieval de religião estatal será restaurado e a ferida mortal da besta será curada. Nós vamos estudar esse assunto com mais calma. A falsa religião controlará a consciência e a conduta das pessoas, ou seja, vão receber a marca da besta, como nós já vimos. A repetição da palavra caiu, 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 destaca que Babilônia, sem dúvida, chegará ao fim, o que é retratado em Apocalipse capítulo 18, nós vamos ver ainda esse assunto mais adiante. Terceira mensagem angélica, versos 9 a 11, acompanhe a leitura. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Você percebeu que as três mensagens angélicas trazem um anúncio e uma denúncia? Trazem um anúncio de salvação, um anúncio de uma verdade que tem que ver com o Deus Criador e uma denúncia de que há um sistema apóstata, mentiroso, prostituído, corrompido, que tenta obscurecer a verdade. E vem fazendo isso ao longo da história. E o Apocalipse desmascara esse sistema. E não é à toa que Satanás odeie tanto o livro do Apocalipse. Não é à toa que Satanás tente fazer as pessoas pensar que é inútil estudá-lo, que estudar Apocalipse traz medo, traz angústia, e já vimos que é mentira isso, porque na verdade traz esperança, porque na verdade mostra que apesar de toda a angústia pela qual passaremos, todos os conflitos, no fim da história Jesus está nos esperando, ele volta. E ele dá poder para atravessarmos esses mares turbulentos da história. Então, Satanás não quer que as pessoas estudem o Apocalipse. Ele fica desesperado quando fazemos isso. O Apocalipse me libertou, eu já falei para você. O Apocalipse libertou minha esposa. Eu já falei isso para você. E ele pode libertar você também. Do vinho de Babilônia. Aqui na terceira mensagem, nós entendemos que há uma advertência séria aos que, mesmo assim,
decidem adorar a besta e receber sua marca na testa ou na mão, lembram? Na testa é o símbolo de aceitação intelectual. Eu concordo com isso, eu aceito essa mentira e está acabado. E vou adorar a besta. Mas a mão representa conveniências humanas, trabalho. E há pessoas que vão se render, não porque necessariamente creiam nisso, mas porque será mais fácil. Vão tomar o caminho mais fácil. Note que o selo de Deus, ele é aplicado apenas na testa, não tem na mão. Porque ou você aceita o selo de Deus intelectualmente, ou você o rejeita. Não tem meio termo. Não dá para servir dois senhores, afinal de contas. Então, uma advertência pesada aqui. E quando Deus usa a linguagem pesada, nós já vimos isso, é porque Ele está desesperadamente desejoso de salvar. E Ele diz, filho, acorda. O que vai acontecer com Babilônia é terrível, e eu não quero que você participe disso. Mas, beber o vinho não diluído da ira de Deus, representa sofrer as 7 últimas pragas. Durante a história, e nós também vimos nas trombetas, por exemplo, os juízos são misturados com misericórdia. Não foram tão amplos, mas aqui é diferente. Aqui o vinho é sem mistura, não é diluído. É puro, é pesado, é embriagante. As 7 últimas pragas serão derramadas sem misericórdia. É o juízo final de Deus sobre a humanidade. É a punição pelo pecado. Algumas pessoas podem pensar assim, mas isso é muito duro. Deus aqui está sendo muito pesado. Sabe, queridos, semana passada eu li uma notícia que me deixou com o estômago embrulhado, angustiado. E mais uma vez consciente de que a humanidade pode ser muito má sem Deus. A polícia encontrou num apartamento, numa casa, num apartamento, aqui em São Paulo, não me lembro o bairro e não vem ao caso, uma criança presa num latão de metal. Tinha um buraco em cima, ela estava ali presa, uma criança de 11 anos. Eu tenho um filho de 10 anos, isso me comoveu demais. Eu chorei lendo essa notícia. A criança estava magérrima, pele e ossos, porque os padrastos não alimentavam. Deixava ela presa ali porque ela tinha problemas de hiperatividade e não queriam se incomodar com isso. Uma denúncia anônima fez a polícia ir até lá, prender em flagrante os padrastos. E o policial, numa entrevista, disse, olha, nós somos treinados para enfrentar situações extremamente desgastantes, emocionalmente falando. Mas uma coisa dessas, não tem quem não suporte, quem segure as lágrimas. O policial estava chorando. Eles pegaram aquele garotinho, desidratado, faminto. No Réveillon, ele conseguiu ver os fogos por um buraco nos tijolos. Telha de brasilite, ele sofrendo ali com 30 graus de calor. Chegou a comer fezes de tanta fome que estava sentindo. Aí você me diz que Deus é terrível? Que Deus está sendo duro demais com essa humanidade? Eu te digo, as pessoas que se entregam ao mal, elas terão que dar contas a Deus. Satanás, acima de tudo, porque é o instigador disso, terá que ser punido. E Deus vai puni-lo. Deus não vai desculpar os pecados não confessados. Neste momento, a solução, para aquelas pessoas mesmo que foram presas, pode haver perdão para eles? Pode. A graça de Deus é abarcante. Mas é preciso arrepender-se. É preciso confessar os pecados. Mas é preciso entender que esse mundo é mau. E já deu para este mundo. É preciso que Deus venha, intervenha e restaure todas as coisas. E salve aqueles que aceitarem o plano de salvação. Fogo e enxofre. Juízo. Fogo e enxofre eternos. Vem do Antigo Testamento esse conceito. Edom, em Isaías 34:10, e Sodoma e Gomorra em Judas 7. Isso aqui é interessante entendermos, porque aqui dá a impressão de que o fogo e o enxofre serão eternos, de que o inferno durará para sempre, mas na verdade, a Bíblia, como eu já disse e repito, ela ensina o aniquilacionismo. Os ímpios se farão pó, cinzas, debaixo dos pés dos salvos. Ali em Judas 7 é dito que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Pergunta a você, estão queimando até hoje? Não. Naquela planície lá onde estavam Sodoma e Gomorra só tem pó. Só tem pedras, não existe mais nada. O fogo é eterno nas consequências dele. Quem morre ali não volta mais, eternamente perdido. Edom também sofreu o fogo eterno, lá em Isaías 34, mas onde está o fogo que queima até hoje? Não há mais. Aquilo lá foi devastado. Assim também o fogo eterno que o Apocalipse mostra, não é eterno em duração, porque Deus não seria assim tão injusto a ponto de condenar por bilhões de anos pessoas que pecaram por 30, 40, 50 anos. Nem os seres humanos fazem isso. A nossa pena mais
elevada é a pena capital, a pena de morte ou prisão perpétua, e nos damos por satisfeitos com essa pena. Deus vai condenar por bilhões e bilhões de anos pessoas no inferno a arder eternamente? Não faz sentido, não se ajusta com o caráter de Deus. Essa ideia é pagã também, essa ideia do Tártaros, né, do inferno de fogo eterno. É eterno nas consequências, não na duração. Até porque Apocalipse 21, nós vamos estudar esse capítulo ainda, ali é dito que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor. Se houvesse um inferno debaixo dos pés dos salvos, primeiro que seria triste demais saber que eu estou na glória, desfrutando da cidade santa, e debaixo de mim poderia estar um parente queimando. Quem seria tão sádico a esse ponto? Mas na eternidade não haverá mais choro, clamor nem dor. Então não pode haver um local onde pessoas estejam chorando, clamando e sentindo dor. Repito, o fogo é eterno, porque dali ninguém mais volta. Depois que o combustível for consumido, não tem mais volta. Não em duração, mas em consequências. Os santos do tempo do fim. Quem são aqueles que vão vencer a besta, vencer o dragão, não vão participar das pragas? Nós já vimos isso, Apocalipse 14, 12, 12, 17. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E no 12, aqui está o remanescente, aqueles que restaram da mulher, da história da igreja ao longo da história toda, aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Se você quer participar desse povo, se você quer fazer parte desse povo, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa reconhecer que Ele é o Deus Criador do universo, temê-lo, respeitá-lo e amá-lo. Assim você estará protegido dessas pragas, dessas coisas ruins que vão acontecer. E Deus usa uma linguagem pesada justamente para que a gente acorde do nosso torpor espiritual. Um detalhe interessante é que a escritora inspirada Ellen White, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, diz o seguinte ali: a reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente ligada, relacionada, como o braço e a mão com o corpo humano. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas verdades, elevadas verdades da Escritura, da Palavra de Deus, não são apreciadas. Se o vinho de Babilônia, ele inebria, ele obscurece o pensamento, nós precisamos fazer alguma coisa para reverter esse processo. E Ellen White diz que essa mensagem de saúde, essa reforma de saúde, ela está relacionada de alguma forma às três mensagens angélicas, no sentido de nos purificar o pensamento, de nos ajudar a ter um pensamento mais claro, de ter também saúde física, espiritual, moral, para enfrentar esses últimos enganos. Olha que interessante, lá, quando eu estava escrevendo um livro sobre saúde emocional, já vou mostrar a capa para vocês, um dos livros que eu li, dos muitos livros que eu li, foi esse aí, Corpo Ativo, Mente Desperta, de autores que são, inclusive, ligados à Universidade de Harvard. Ali a comparação é bem interessante que eles fazem, uma coisa muito óbvia, mas bem interessante, são cientistas. Eles dizem assim, que o cérebro, a parte física, é como o hardware de um computador, enquanto os pensamentos são como o software, a parte não física de um computador. Se o hardware estiver estragado, enferrujado, danificado, os softwares não vão rodar bem nesse computador. De igual maneira, se o nosso corpo e o nosso cérebro, a parte física, o hardware, estiverem danificados por hábitos intemperantes, por hábitos nocivos de saúde, os pensamentos não vão funcionar muito bem. O lóbulo pré-frontal, essa antena que nos conecta com o céu, estará meio turvo. E aí vai ser mais fácil para Satanás nos enganar com o vinho de Babilônia. Por isso que Deus, em sua infinita bondade, nos adverte de que nós precisamos buscar ter saúde física, mental e espiritual para enfrentar esse momento difícil. Ter uma mente mais clara. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu comigo, vou contar rapidamente aqui, um tempo atrás. Eu, desde que me tornei adventista, sempre procurei cuidar da saúde física. Mas havia um detalhe que eu estava negligenciando fazia anos: exercício físico. Eu pensava que ia ficar jovem para sempre, ia enfrentar a falta de exercícios, né?
e que isso ia ser tranquilo na minha vida. Eu já tinha mudado a minha dieta alimentar, já tinha parado de comer alimentos imundos, como a Bíblia ensina que façamos, já tinha abandonado o consumo de bebida alcoólica, que nos obscurece o pensamento, destrói o nosso organismo. O metabolismo do álcool é cancerígeno, isso está provado e publicado na revista Lancet, por exemplo. Então hoje, falar disso é chover no molhado. Mas a Bíblia já falava disso há muito tempo, né? Abandona essas coisas que são intemperantes e que fazem mal. Eu achava que pela mudança que eu tinha feito já na minha dieta, estava tudo muito bom. Mas de repente eu comecei a ter uns pensamentos negativos. Comecei a me sentir desanimado. Até o meu trabalho, que me dá tanto prazer, eu ia para lá me arrastando. Triste, desanimado. Até que eu fiz uma consulta médica mais detalhada, com vários exames, e a médica falou assim, você precisa de exercício físico. Eu, que era editor da revista Vida e Saúde, tive que ouvir isso de uma médica. Você precisa de exercício físico. Esse é o teu problema. E eu entendi que era verdade. Mas eu me justificava e dizia, Senhor, quando que eu vou fazer exercício físico? Eu já acordo bem cedinho para fazer a leitura da Bíblia todos os dias, para fazer meu culto. À noite eu chego em casa do trabalho, eu quero ficar com a minha família, não gosto de ir para a academia. O que eu faço? Não gosto de esportes? E Deus falou assim para mim um dia, você pode caminhar de manhã bem cedo e enquanto caminha conversar comigo, orar. E eu pensei, agora não tem mais desculpa, porque dá para fazer isso mesmo. Era uma manhã de junho, bem fria. Eu levantei cedinho, 5 da manhã. Coloquei o único par de tênis que eu tinha, porque eu não precisava de mais. Coloquei uma bermuda e fui para a rua caminhar. Dei uma volta no quarteirão. 1 quilômetro talvez até menos. Cheguei em casa cansado, dor nas pernas. Para subir a escada que dá acesso à minha sala, ao meu escritório, foi uma luta. Mas eu perseverei. Deus estava mandando e eu queria ser fiel. No outro dia eu fui de novo, e de novo, e de novo. Comecei a correr, pedalar, praticar exercício funcional. E hoje, graças a Deus, já faz tempo, não tenho mais aqueles pensamentos negativos, a mente ficou clara e posso pregar, graças a Deus, por horas sem sentir esse peso, porque Deus me deu saúde. Porque Deus me mostrou que realmente a mensagem de saúde é o braço das 3 mensagens angélicas para abrir o entendimento e nos dar condições de saúde para fazer a vontade de Deus. Eu te convido a fazer a decisão também, a tomar a decisão também de mudar a sua vida, de atender ao conselho que nos vem lá de 1 João verso 2, 3 João verso 2. Ali é dito que Deus fala assim, amado, desejo que tudo te vá bem e que assim como o bem vai à tua alma, você também tenha saúde. Deus, Ele quer que nós tenhamos saúde. E na sua palavra Ele nos deu assim algo que é chamado de 8 remédios naturais. Eu diria que são 8 dicas do fabricante, o nosso Deus Criador. Água, beba bastante água. Luz solar, se exponha ao sol da forma correta. Procure informações. Ar puro, respire. Exercício físico, descanso apropriado. Nós temos o sábado. Durma bem. Dieta saudável, procure alimentar-se da forma mais saudável possível, natural possível. Temperança, equilíbrio na vida e confiança em Deus. Eu escrevi um livro. Bom, tem uma palestra em meu canal chamada com o título Qualidade de Vida. Vá lá no Michelson Borges, no canal Michelson Borges, coloque lá no buscador Qualidade de Vida, você vai encontrar uma palestra em que eu detalho esse assunto sobre saúde. E o livro, que está disponível gratuitamente na internet, ali está o link para você acessar, o poderdesperança.com.br. Nesse livro, que eu escrevi juntamente com um psicólogo cristão, O Poder da Esperança, nós falamos sobre como ter saúde emocional, saúde mental. E ali também expomos, né, os 8 remédios naturais. Por favor, vá atrás desse assunto, se informe para você ter uma mente clara, uma qualidade de vida e condições de suportar os enganos dos últimos dias. Bem, e as 7 últimas pragas? Apocalipse capítulos 15 e 16. Aqui nós vemos a derrota dos ímpios, dos inimigos de Deus, e o livramento do povo de Deus, a vindicação do povo de Deus. Quando será? As 7 últimas pragas são para os que recebem a marca da besta, portanto vai ser no fim. Esses flagelos serão os últimos, Apocalipse 15, 1. Vem depois das 7 pragas das trombetas, que são juízos preliminares. Então, as trombetas acontecem antes, as pragas das trombetas acontecem antes, as últimas pragas acontecem depois. Vem depois do fechamento da porta da graça. O santuário se enche de fumaça, em Apocalipse 15, 8. Uma indicação disso está em Êxodo 40, quando o santuário se enchia de fumaça, o sacerdote não tinha mais acesso àquilo lá. Então a intercessão acabou. Quando as pragas caem, não tem mais tempo de salvação. Comparando aqui as pragas das trombetas, nós já vimos isso rapidamente, né, num outro estudo, com as últimas pragas, para você perceber que não são a mesma coisa. As
7 últimas pragas têm que ver com o futuro. As pragas das trombetas prévias aconteceram no passado. Veja ali, o evangelho está sendo pregado ao mundo e o ministério de Cristo está em andamento quando as pragas das trombetas acontecem. Já no caso das últimas pragas, elas são derramadas após o término da graça, da pregação do evangelho e da intercessão de Cristo no santuário celestial. As pragas das trombetas do passado são restritas em alcance e efeito. Só afetam, simbolicamente, uma parte do reino de Satanás. A terça parte, Apocalipse 8, 7 a 12. Já as últimas pragas são muito mais abrangentes, não há restrição. São mais abrangentes, todo ser vivo é afetado. Apocalipse 16, verso 3. As pragas das trombetas prévias abrangem longo período da história, desde o primeiro século até a segunda vinda, ali estão os textos. Já as últimas pragas, não há uma estrutura temporal para elas, profética, especificada, porque senão seria quase que uma marcação de datas. Mas afetam a humanidade no fim da história por um curto período de tempo. Percebeu a diferença? As 5 primeiras pragas, então, são essas aí. Feridas malignas atingem os que têm a marca da besta. O mar se torna sangue. Os rios e fontes de água se tornam sangue. O sol queima os ímpios e eles amaldiçoam a Deus. As trevas sobre o trono da besta, semelhante à 9ª praga do Egito, lá em Êxodo 10. Uma coisa interessante. Na 5ª praga, há pessoas blasfemando por causa das feridas. Isso mostra que as pragas não durarão muito tempo, nem serão universais. Quando acontece ali a 5ª praga, tem pessoas reclamando daquelas lá do começo ainda. Então, não há motivo para Deus estender também esse período tão terrível. Um juízo cairá, por alguns meses talvez, e depois acabou. Muito bem, a 6ª praga, secamento do rio Eufrates. Em 539, Ciro cercou Babilônia. Desviaram o curso do rio para que pudesse invadir a cidade por baixo dos muros. Então, o secamento do Eufrates, na Babilônia literal, representou a falta de proteção que o rio oferecia. E eles invadiram a cidade e arrasaram com tudo. Os persas que tomaram Babilônia. No caso da Babilônia mística do Apocalipse, o rio Eufrates sendo seco, as águas tendo ali secado, isso representa também a falta de proteção que as águas, que são multidões, nações e línguas, as águas ofereciam à Babilônia mística. Ela perde esse apoio e vai ser então derrotada. Nós vamos ver esse assunto ainda mais detalhadamente adiante. Ali são mencionados 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Veja só, lembra as pragas do Egito, não é verdade? Lá em Êxodo capítulo 8. Foi a última praga que os magos de Faraó conseguiram imitar, com feitiçaria, com satanismo. Assim, os demônios semelhantes a rãs da 6ª praga consistem na última tentativa satânica de falsificar a obra de Deus. São a contrafação das 3 mensagens angélicas. 3 mensagens angélicas, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, tentando imitar, tentando contrafazer aquilo que Deus anunciou. E então chegamos ao Armagedon. Ranko Stefanovic diz: não se trata de uma batalha militar travada no Oriente Médio. Em vez disso, é uma batalha espiritual entre Cristo e seus seguidores e as forças das trevas. Uma guerra pela mente das pessoas. Seu resultado será semelhante ao do conflito no Carmelo, isto é, o triunfo final de Deus sobre as forças das trevas. Lembra do Carmelo? Quando o profeta Elias enfrentou lá os sacerdotes, os falsos profetas, né, de Baal. Então, o Monte de Megido, Megido era uma cidade localizada ali ao pé da Cordilheira do Carmelo. Por isso, Armagido, é o Monte de Megido, ok? A referência direta é aquela batalha. Então, nos últimos dias haverá uma batalha também pela adoração verdadeira. Haverá os pregadores da verdade e os falsos pregadores. E nós ficaremos de que lado nessa batalha espiritual? O palco é a mente. A escolha fazemos agora. Armagedon vem. Nós escolhemos adorar a Deus verdadeiro, o Deus que desceu fogo no altar, ou vamos ficar com os profetas de Baal, das falsas crenças, falsos deuses, da idolatria, da prostituição espiritual. A escolha, como sempre, é nossa. E a 7ª praga, Apocalipse 16, 17 e 21. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga era terrível. Portanto,
mesmo assim, não se arrependeram. Essa praga mostra que realmente a obstinação deles era muito grande e eles não quiseram saber de reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Nos últimos dias não haverá um terceiro grupo, haverá apenas dois, os salvos e os perdidos. Tem uma história que dizem que quem está em cima do muro já escolheu o seu lado, porque Satanás é o dono do muro. Então meu pedido para você nessa noite é que, por favor, você se decida por Jesus. Por favor, que você tome a decisão firme, certa, de estar do lado daqueles que obedecem a Deus, guardam os seus mandamentos, para que as pragas não caiam sobre você. Repito, quando Deus usa uma linguagem pesada, Ele quer nos advertir, Ele quer nos salvar. Certa vez uma mulher viu seu marido dormindo na canoa. Ele estava pescando e pegou no sono. E a canoa se soltou da árvore na qual estava amarrada. E estava se dirigindo para uma cachoeira, para um precipício. E essa mulher gritava: querido, acorde, você vai morrer. Acorde, levante. E ele não acordava, estava em sono profundo. O que ela fez? O que ela podia fazer? Ela começou a pegar pedaços de pau e pedras e começou a jogar no marido, na canoa. Alguém podia pensar, mas vai machucá-lo. Ora, mas se não machucá-lo, ele não vai acordar e vai morrer no precipício. Vai morrer naquela cachoeira. Vai cair lá naquele buraco. Muitas vezes, pela nossa falta de atenção às mensagens de Deus, muitas vezes porque nós desconsideramos os apelos de Deus, talvez essa noite esteja Deus apelando ao seu coração, Ele é obrigado, numa má comparação que eu faço agora, a jogar algumas pedras. Deus não faz isso. Ele simplesmente, como um bom cavalheiro, Ele diz: você não quer saber de mim, eu recolho a minha graça, não a minha graça, mas a minha proteção. Você não quer. Deus é cavalheiro, Ele não força. E quando Deus se afasta, as serpentes do deserto vêm e picam as pessoas. E quando as pessoas não querem saber de Deus, Ele, como eu disse, como cavalheiro que é, se afasta, elas acabam colhendo as consequências de suas escolhas erradas. Então Deus acaba, entre aspas, jogando algumas pedras para que nós possamos acordar. Algumas podem até nos atingir, podem até trazer alguma dor, mas se for para salvar, que assim seja. Mas, por favor, querido, minha querida, não espere por esse momento. Deus está sussurrando nessa noite. Deus está convidando você essa noite. Apocalipse 3:20, eu estou na porta batendo. Abra, para que eu possa entrar em sua casa e cear com você. Haverá coisas terríveis nesse mundo, sim, até o fim. Mas a promessa de Deus é que Ele estará com o seu povo. Ele vai proteger o seu povo. O povo de Deus não vai passar pelas pragas, não vai sofrer pragas. Enquanto alguns abrirão a torneira e sairá sangue como de morto, o povo de Deus abre a torneira e sai água. Ele quer proteger você. Ele quer guardar você. E você pode aceitar esse convite de Deus? Aceite. Com certeza você vai ser mais feliz durante o processo e vai garantir a sua salvação. Que você possa ter compreendido essas 3 mensagens angélicas e entendido que elas significam graça e restauração. Que elas significam um convite e adoração ao Deus verdadeiro. Nós vamos orar a esse Deus nesse momento. Feche os olhos. Pai eterno, muito obrigado, porque na Tua palavra encontramos advertências, encontramos um convite especial que vem de Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que nós tomemos, nos ajudes a tomar a decisão certa. Que nós possamos realmente fazer parte desse povo que está aguardando e pregando essas mensagens especiais para o mundo. Que nós atendamos ao convite e que nós preguemos essa mensagem para que outros possam conhecer também a esperança que há em Cristo Jesus. Bondoso Deus, dá-nos a Tua paz e toca o coração de todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta série do Apocalipse. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família. Não se esqueça, semana que vem temos mais um estudo aqui neste canal, continuando a série dos estudos das profecias do Apocalipse. Até lá, que Deus te abençoe e que você permaneça fiel até o fim ao lado de Jesus. Grande abraço.